Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo. É, Hoje eu tô aqui para falar de um tema muito importante, que é sobre a depressão. E por que que eu quis falar sobre a depressão? Por uma questão primeiramente estatística, tem crescido muito nos últimos anos esse tema. O Brasil já é, já é praticamente um líder da América Latina e um líder mundial, um dos líderes mundiais quando o assunto é depressão e ansiedade, mas hoje eu vou falar mais sobre a depressão. E, e é por isso que eu acho que precisa ser mais falado, porque tem crescido muito nos últimos anos, mas não se fala muito sobre isso. Eu acho que é de extrema importância ter alguns conceitos na cabeça, ter algumas ideias, e para isso que eu tô aqui hoje. Eu queria conversar um pouco sobre esse tema tão importante. Mas, antes de começar, eu primeiramente gostaria de agradecer a todas as pessoas que me mandaram mensagem, me dando uma força, me incentivando a falar mais sobre o tema saúde mental. Então, eu já digo obrigado. E obrigado a você que está assistindo o vídeo também, por estar me dando essa força. Bem, então, começando o tema depressão, vou começar com a seguinte pergunta: o que é a depressão? Bem, a gente costuma escutar por aí que depressão é quando a pessoa perde esperança em relação à vida, quando ela fica triste constantemente por muito tempo. E eu acho que isso mas segue mais ou menos essa linha de raciocínio. E eu acho que isso é uma explicação bem razoável, porque ela mascara a gravidade do problema. Uma pessoa com depressão, ela geralmente ela vai ter queda do seu desempenho cognitivo, queda do seu foco, atenção, concentração, raciocínio. E só com isso você já vê o estrago que vai fazer na vida, no trabalho da pessoa, na relação com a família. Além disso, a pessoa vai ter tendência ao isolamento, a pessoa vai ter uma perda de energia muito grande, e é por isso que ela fica mais em casa. Ela sente uma perda de energia, ela sente uma dificuldade imensa em concluir tarefas, em resolver problemas. Por quê? Porque o seu desempenho cognitivo está totalmente alterado, você está com o corpo totalmente indisposto, e é uma doença que ela não mata por si, mas ela te faz perder muita qualidade de vida. Muita qualidade de vida. Com tudo que eu falei aqui, isso é suficiente para fazer um estrago na vida de uma pessoa. E tem gente que diz que é frescura. Bom, então vamos melhorar a definição de depressão, dito isso, né? Depressão é um transtorno mental no qual o processamento de informações do cérebro da pessoa se dará de maneira distorcida. Como assim? Falando de um outro jeito, a, pe a pessoa depressiva ela não enxerga as coisas como elas são. Ela sempre vai enxergar as coisas de um modo distorcido. E o que é esse distorcido? É geralmente de uma maneira negativa. Bom, e esse distorcido funciona mais ou menos assim. Acontecem com todas as pessoas, no geral, eventos estressantes, problemas, desafios, para todos. E onde que está a diferença entre uma pessoa saudável e uma pessoa depressiva? É que a pessoa saudável ela vai atribuir um significado para o problema do tamanho que ele é. E a pessoa depressiva ela acaba atribuindo um significado muito maior do que ele tem. Isso chama-se estilo atributivo da depressão. Por exemplo, tem um que chama interno versus externo. A pessoa depressiva, quando ela está com um problema, ela vai jogar toda a culpa para ela. E assim, não é culpa dela. Ela está jogando o problema para ela porque acha que o problema é ela. Ela está com uma baixa autoestima. E ela joga toda a culpa para ela, enquanto uma pessoa tecnicamente saudável, ela colocaria o problema em: ah, foi o destino. Ah, foi aquela pessoa que fez isso, não foi eu. Um azar. O segundo estilo atributivo da depressão, como é chamado na terapia, trata-se do fixo versus mutável. O que é o fixo versus mutável? É mais uma vez uma comparação entre o que uma pessoa saudável pensaria e o que uma pessoa com um transtorno mental pensa.
E é muito claro, pessoas depressivas, elas, independente de qual seja o problema ou a gravidade do problema, ela sempre, aliás, ela nunca vai ver uma perspectiva de melhora no futuro. Ela vai pensar que esse problema não vai passar e que até vai piorar com o tempo. Enquanto uma pessoa saudável, ela pensa o oposto. Ela pensa: eu estou com um problema, mas ele regredirá com o tempo, porque eu já resolvi todos os meus problemas até hoje e não vai ser esse que eu vou deixar de resolver. E você já vê uma diferença de pensamento brutal e que faz total diferença na vida. A última comparação se trata a respeito do que a gente chama de global versus específico. O que é global versus específico? É a sua capacidade de isolar o problema. A gente fala de global, é globalizar esse problema, ou seja, vai mexer em todas as esferas da sua vida, vai ter uma implicação de longo alcance. Por quê? Porque você não está separando o seu problema da sua vida pessoal. E quando você faz uma terapia, é para identificar esses pensamentos distorcidos, é para você entender que você está com um pensamento distorcido. Por isso que eu acho importante na definição da própria depressão colocar que você está com um pensamento distorcido. Porque a pessoa vai pelo menos saber o que ela tem e vai pelo menos tentar identificar o que está distorcido nela. Bom, e dito isso, eu queria pelo menos tentar dar algumas dicas para as pessoas que sofrem esse transtorno, com todas dicas cientificamente comprovadas. O livro de referência é este, Aprendendo Terapia Cognitivo Comportamental, que é o livro usado na terapia para tratar depressão. E os professores são professores e chefes em diferentes universidades dos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Para você ver que é uma base bem sólida e que eu não estou tirando isso do nada. É só isso. Bom, pessoal, eu queria só começar aqui mostrando uma última coisa antes de poder dar aquelas diquinhas, que é só mostrar como é que o cérebro funciona, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou usar um exemplo que está no livro e é o de uma pessoa que ela tem ansiedade social, mas esse modelo cognitivo ele também serve para as pessoas com depressão. Que assim, vou colocar o exemplo que está lá aqui no livro, que é um evento, por exemplo, um homem que foi convidado para uma festa. Só que como ele já vinha com ansiedade social, ele tinha uma dificuldade de interação com as pessoas, ou tinha uma fobia social também, ele vai ter uma avaliação cognitiva. Qualquer pessoa tem avaliação cognitiva, mas uma pessoa ansiosa, tanto a ansiosa como a depressiva, o problema está aqui, no modo como você avalia as coisas. É igual quando, por exemplo, você, sei lá, na pré-história, quando você vê um leão, você tem uma avaliação cognitiva de que ele é perigoso. E com isso, o que ocorreria? Ocorreria que você se sentiria tenso, você dilataria sua pupila, você ficaria com o estômago com menos fluxo sanguíneo, seria destinado para os músculos, para você lutar ou fugir. E isso é só um exemplo da pré-história, quando você viu um leão. Só que ir para uma festa não é um leão, não é como ver um leão. Só que as pessoas, tanto ou depressivas e ansiosas, elas veem assim, eventos comuns como se fosse um leão. Elas terão uma variação cognitiva. Qual que foi a dele, a desse homem? Ele falou: não vou saber o que dizer com ninguém. Saber o que dizer. Vou parecer estranho. Vou parecer estranho. Foi a avaliação cognitiva que ele teve e que ele acredita que é assim. Logo, qualquer emoção boa não pode vir de um pensamento tão ruim. Então ele vai se sentir mais ansioso, tenso,
e aquelas coisas que vocês já sabem da ansiedade. E a emoção vai influenciar diretamente no comportamento dele. Diretamente no comportamento dele. Qual que vai ser o comportamento dele? Opa! Vai ser o comportamento dele. Ele vai evitar ir à festa. Vai dar uma desculpa que está resfriado. Então você vê que a etapa mais importante é o modo como você avalia as coisas no seu dia. Você vê que não vou saber o que dizer, vou parecer estranho. Você vê que não é uma avaliação adequada de quando você é convidado para uma festa. Então, a terapia ela é importante por isso, porque ela vai alterar esse processo aqui, ó. É por isso que é tão importante fazer terapia. As pessoas depressivas, elas não querem, porque elas não querem fazer nada, geralmente. Mas é extremamente importante uma terapia. E só uma coisa que eu lembrei, por dados estatísticos que estão neste livro, uma terapia combinando com o uso de fármacos é muito mais eficiente do que o uso de fármacos ou a terapia separados. Mas funciona mais ou menos assim. Então, qual que é a minha primeira dica? É você sempre avaliar conscientemente as coisas que acontecem e não deixar aqueles pensamentos automáticos negativos invadirem. Você tem que parar, avaliar racionalmente. Se precisa, peça ajuda para um amigo. Se você não tem um amigo, pode pedir ajuda para mim, que eu te ajudo a entender melhor isso. Que como que você vai modificar essa sua avaliação cognitiva. E é para isso que a terapia serve. A minha próxima dica é você tem que estabelecer metas na sua vida. Só que não é só isso. Você tem que estabelecer uma meta. Algumas metas, no caso. Vamos começar devagar, né? Estabelecer metas fáceis, simples e que resolvam os seus menores problemas. Por quê? Porque uma meta muito difícil vai exigir muito de você, da pessoa depressiva, e essa pessoa, ela não vai querer fazer. Então, dê um problema muito fácil para ela resolver e ela se sentir bem resolvendo o problema fácil. Porque é como se ela estivesse aprendendo a resolver os problemas dela de novo. Então, quando você estabelecer metas, defina metas simples, claras, curtas, de curto prazo. Tem que ser de curto prazo para você ver o resultado. A pessoa depressiva tem que ver resultado. Porque senão, uma meta de longo alcance não vai adiantar. Comece assim, comece devagar. Peça, o que eu falo, é muito importante ter a ajuda de um amigo. Você tem que falar ou com seu pai, com sua mãe. Você tem que falar com alguém para essa pessoa te ajudar seriamente nisso. Nem que você estabeleça uma agenda para resolver seus problemas, mas comece com as metas fáceis. O exercício físico é mais que obrigação. Quando uma pessoa está no início de uma depressão, é quando ela começa a parar as atividades. E é quando as pessoas dizem, elas estavam muito estressadas, está precisando de descanso. Deixa ela. Eu entendo ela não estar mais fazendo academia e tudo. Um exemplo aleatório. Isso tem se mostrado uma piora horrorosa. E é quando você entra profundamente em depressão. É quando você para. Você não pode parar, por mais que você esteja cansado, esgotado. Pelo menos você tem que colocar uma rotina menos estressante, mas você ainda tem que ter exercício físico na sua vida. Porque as pessoas que param estão muito mais propensas a entrar no quadro clínico de depressão do que as pessoas que continuam fazendo exercícios físicos. Então, é uma obrigação. Você combine com a sua família, combine com seus amigos que você não vai parar os exercícios por nada. Se obrigue a fazer isso. Coloque no estado em que você se obrigue. Porque você não pode parar, senão pode ter uma piora nos sintomas. Tente ter um caderninho da terapia. Isso vai ser muito importante para você que tem depressão. Por quê? Porque lá você vai anotar algumas coisas. Você vai anotar os seus pensamentos automáticos negativos que vêm quando você percebe uma negatividade em relação a qualquer assunto. E você pode muito bem ver o que você está passando e falar assim: tá, me veio isso na cabeça quando eu pensei isso.
Vamos pensar mais a fundo sobre isso? E aí você vai fazer uma exploração detalhada dessa situação, ver se ela é tão ruim assim. Sempre, mais uma vez, por isso que é essencial falar com um amigo. Por quê? Porque você tem que ter uma pessoa que te mostre como a situação se apresenta. O livro diz que seria muito importante para você. Anote seus pensamentos e detalhe esses pensamentos até você reconhecer que, que você estava pensando, que o pensamento não é tudo isso quanto você falava, que não é tão assim a situação, não é tão catastrófica a situação pela qual você está passando. E essa é uma dica que é muito importante. E uma outra dica que essa eu acho que é a mais importante, que é a meditação. Eu não ouço muitas pessoas falarem de meditação, mas já está comprovado cientificamente que meditação funciona. A meditação ajuda no processo de desenvolvimento de raciocínio. A pessoa ela tem um aumento do desempenho cerebral quando ela medita. E a meditação é maravilhosa. A meditação ela é como se fosse uma obrigação. Se você quer cuidar da sua saúde mental, medite. Porque, nossa, já existem inúmeros benefícios. Eu nem sei contar de quantos livros diferentes eu já li. Todos falam sobre meditação. E confesso que é uma coisa que muda a vida. Calma, respire, medite, coma bem, durma bem. Procure por técnicas de respiração, que é outra coisa comprovada e que também é muito simples de fazer. Não carregue o peso do mundo nas costas. Procure um amigo. Se quiser, procure por mim. Vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Caso você tenha alguma dúvida, pode me chamar no privado. Caso você queira ter alguma conversa comigo, eu posso tentar ajudar do melhor jeito possível. E é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, que estão me apoiando, e até mais.